Nós vimos na aula anterior, vimos 4 itens a respeito e acerca de guerra espiritual. Nós falamos sobre a origem dos demônios, nós falamos sobre como que eles surgiram. Então nós vimos que, na verdade, Deus não criou os demônios, Deus não criou o mal, Ele criou anjos que se rebelaram. E esses anjos, nós estudamos que lá no céu haviam 3 arcanjos, e até hoje tem 2 lá, que é Miguel e Gabriel. E vimos que Gabriel, Miguel e Lúcifer eram 3 arcanjos que estavam no céu, e cada um deles era líder de 1/3 dos anjos do céu. E quando aconteceu de Lúcifer, então, querer ser igual a Deus, a Bíblia fala que Deus então o colocou por terra. Colocou ele na terra dos mortos, que é a terra aqui, onde nós estamos. Porque esse é o lugar que nós morremos. E aí então ele foi precipitado por terra, mas junto ele trouxe 1/3 dos anjos. Esses anjos que ele então coordenava, que ele era o líder lá no céu, então esses anjos caíram junto com ele. E são os demônios que hoje estão aqui e que agem na vida das pessoas. Então vimos que essa é a origem de tudo. Foi assim que começou. Mas também vimos que o porquê que existe essa guerra espiritual. E isso realmente é tremendo de entender. Por que nós estamos nessa guerra? Em primeiro lugar, nós estamos nessa guerra porque a Bíblia fala que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Uma vez que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, esse é o primeiro motivo, nós somos tudo aquilo que o diabo gostaria de ser e queria ser. A Bíblia fala lá em Isaías 14, subirei às mais altas nuvens e me tornarei semelhante ao Altíssimo. O diabo queria ser semelhante a Deus. Mas a Bíblia fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então o diabo tem ódio de nós. Por quê? Porque nós somos tudo aquilo que ele queria ser. Por isso que nós estamos envolvidos numa guerra. Mesmo que você não queira, você está envolvido nela. Por quê? Porque ele tem ódio de você. Por esse primeiro motivo. Porque você foi feita espécie de Deus. A Bíblia fala que todos os seres foram feitos conforme a sua espécie. Mas que nós fomos feitos espécie de Deus. Segundo motivo pelo qual nós estamos envolvidos nesta guerra. Porque Deus resolve então, através de nós, edificar a sua igreja. O Senhor nos coloca aqui para edificar a sua igreja e também para derrotar o inferno. Porque uma vez que nós vamos edificar a igreja, obviamente nós vamos ter que tirar pessoas que estão indo para o inferno. Então hoje existem muitas igrejas que na verdade não estão sendo incomodadas, atormentadas pelos demônios. Tem muitas. E olha, até vou dizer para você, o demônio não é ético. Já vi muitas pessoas dizer, não, vou parar de me envolver, porque eu estou me envolvendo demais. Eu estou indo muito em muitos encontros com Deus, eu estou indo demais na igreja, eu estou me aprofundando na fé, então eu vou dar um tempo, porque eu estou sendo muito atacado pelo inferno. Como se o diabo fosse muito ético. Como se ele olhasse para você e dissesse para você, tá bem, querido, já que você está tão envolvido assim, então eu vou dar uma trégua para você. Você se afasta um pouquinho, que eu vou parar de incomodar você. Vou parar de te atormentar. Como se o diabo fosse assim. Como se o diabo fosse fazer negócio com você. Boa noite. Como se o diabo fosse fazer negócio conosco. E aí eu posso dizer, ele pode até mentir isso para você. Dizer, olha, se afasta aí. Não segue como você está nesse mesmo ritmo. Você não deve seguir nesse mesmo ritmo. Pode ser que até ele diga isso para você. Mas é mentira. Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele não vai deixar de importunar. Por quê? Porque você é tudo aquilo que ele queria ser. Então, primeiro motivo pelo qual nós estamos envolvidos numa guerra espiritual é porque nós somos tudo aquilo que o diabo queria ser. Segundo motivo pelo qual nós estamos envolvidos, porque Deus então nos coloca aqui para edificar a sua igreja. Então veja, uma vez que nós estamos edificando a igreja do Senhor, nós temos que tirar pessoas que hoje estão nas garras do diabo.
pessoas que estão indo para o inferno. E agora nós estamos tirando essas pessoas e trazendo elas para a obra do Senhor, para o reino do Senhor. E aí nesse momento, quando nós fazemos isso, então o diabo enlouquece mais ainda. Por isso que nós estamos envolvidos nessa guerra. E o terceiro motivo é porque Deus te deu autoridade sobre tudo que existe. O Senhor nos deu autoridade. O Senhor te deu autoridade. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, para que esse homem domine sobre tudo que existe, sobre as aves do céu, sobre tudo. Deus nos coloca aqui na terra para que nós dominássemos, e Ele nos deu a chave. Ele deu para Adão a chave para governar. Deu a chave do governo, para que Adão governasse aqui. Mas Adão fez o que nós sabemos? Adão e Eva pecaram. E no momento que eles pecaram, então eles entregam esse governo para o diabo e para Satanás. Foi isso que aconteceu. Então nós vimos isso lá no início da aula anterior. Vimos então quem são os demônios. Então vimos que existe Satanás. Satanás, na verdade, é um nome que foi dado a ele na Bíblia, porque ele deixou de ser Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz. Lá no céu ele era um arcanjo chamado Lúcifer. Era o arcanjo responsável pelo louvor e pela adoração que existia no céu. E uma vez que ele então caiu, aí então foi dado a ele muitos nomes, que nós vimos então na aula anterior. Foi dado a ele o nome de diabo e Satanás. Jesus o chama de diabo e também chama ele de Satanás. Também é chamado de o pai da mentira, o enganador, o acusador. Tudo aquilo que nós vimos na aula anterior. Vimos então, que foi a segunda parte da aula. Depois vimos qual era a personalidade dos demônios. Vimos que os demônios falam. Vimos que os demônios conhecem a palavra de Deus. Vimos muitas coisas acerca dos demônios que falam da sua personalidade. E depois vimos, por fim, a autoridade de Satanás. Então preste atenção. Satanás é um anjo caído. Ele não tem o poder da onipresença, e onipotência e onisciência, atributo exclusivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele não pode estar aqui e ao mesmo tempo estar lá no Japão. Ele não tem esse poder da onipresença, ou seja, não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Por isso que tem os demônios. Então, quem age na vida das pessoas são os demônios, e eles estão muito bem organizados. Então em Efésios fala de principados e potestades. O que vem a ser os principados? São demônios de cidades, demônios de estados, demônios de países, demônios que estão príncipes de continentes. Então existe um príncipe que está aqui então governando Capão da Canoa. E olha, irmãos, isso é tão incrível que quando eu fui para o Uruguai, que eu cruzei a fronteira, os demônios que tinham lá eram outros. E os principados que nós enfrentamos lá eram outros. E eu participei de uma célula que uma mulher, uma senhora, endemoniou nela. No final da célula, terminando a célula, o diabo possuiu ela. E ela endemoniou. Mas não eram os mesmos demônios que nós temos enfrentado aqui. E eu senti no meu espírito que eram outros demônios que agem naquele lugar. E é incrível, quando nós vamos para São Paulo, nós estivemos lá na nossa igreja em Penápolis, junto com o pastor José Luiz, outros demônios agem lá. São principados, potestades, estima-se milhões de demônios, que eram os anjos, que esse arcanjo Lúcifer era o líder. Mas o que nós vamos ver hoje então? Como que os demônios entram nos corpos? Não somente isso, nós vamos ver muitas coisas hoje. Hoje, na verdade, eu vou concluir essa ministração até chegar na libertação. E vou dizer para os irmãos, depois que eu estudei muito isso, estou preparando isso para se tornar um livro, e eu busquei muita literatura para trazer o que eu estou trazendo aqui para os irmãos, e não somente o que os irmãos têm aí na apostila, eu vou dizer, muitas coisas nós vamos mudar nos encontros com Deus. Nós vamos ter que alterar algumas atividades que nós temos dentro do encontro com Deus, em virtude disso. Eu já sentia isso no coração, já percebia que tinha que fazer, mas depois dessa aula eu concluo que nós temos que realmente fazer,
e sinto paz no coração e revelação de Deus de estarmos fazendo isso. Mas como que os demônios entram nos corpos? A Bíblia diz que com a entrada do pecado, Deus, ele estabeleceu restrições ao homem, mas ele amaldiçoou a serpente. Veja que Deus aqui não fala que Deus amaldiçoou o homem, ele amaldiçoou a serpente, apesar de que Deus disse que o homem iria então comer do seu trabalho, e a mulher ia passar então a engravidar a partir daquele momento e a sentir dor de parto. Mas ele fala que o homem iria suar, então o suor, de certa maneira, não deixa de ser maldição. Por isso que nós temos que entrar no descanso de Deus. Por isso que depois Paulo fala, e o autor de Hebreus fala, acerca da importância de nós descansarmos no Senhor. Por quê? Porque Ele é que está no comando de todas as coisas. O que diz o Salmo 23? Você vai andar pelo vale da sombra da morte, mas nada vai te acontecer, porque eu estarei contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, o Senhor passa a nos dar promessas em toda a palavra, do qual nós sabemos que Ele está ali, está à frente de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Mas de certa maneira o suor não deixou de ser uma maldição, mas a maldição ela foi para cima da serpente. Abra Gênesis no capítulo 3, versículo de número 14. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Isso nos mostra que a serpente, ou ela tinha perna para andar, ou tinha asa para voar, porque uma vez que ele disse que ela começaria a rastejar, é porque provavelmente ela andava de outra maneira. Não consigo nem imaginar uma cobra com perna grande. Imagina uma cobra que nem um cachorro caminhando. Mas a palavra diz que o Senhor disse à serpente que devido ao que havia acontecido, ela então passaria a rastejar e a comer pó. E aí eu te faço uma pergunta: a cobra come pó? Você já viu cobra comendo pó? Pois é, a cobra não come pó. Mas do que nós fomos feitos? Fomos feitos do pó. Você entendeu? Qual é a comida da cobra? E a comida da serpente? A Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. O que diz a Bíblia? Diz que o homem foi formado do pó. Deus cria o homem do pó da terra, mas sopra nele o espírito. E diz a palavra de Deus que ele se tornou alma vivente. Aqui nós estamos vendo as 3 partes do homem. Assim como Deus é triuno, e aí vou repetir aos irmãos, eu sei que já falei outras vezes, está errado dizer trindade, porque não existem 3 deuses, existe somente um Deus que subsiste na forma de 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então está correto dizer que Deus é um Deus triuno, mas não que ele é trindade, isso não. Amém, meus irmãos? Mas nós também somos um ser triuno. Por quê? Porque nós também temos corpo, alma e temos espírito. O espírito, Deus soprou. A alma foi formada pela junção entre o espírito e o corpo, mas o corpo foi formado do pó. Então a serpente, ela se alimenta, sabe do quê? Do corpo do homem, das obras da carne, do pecado que o homem comete. Na verdade, a serpente, ela está se alimentando todo o tempo do pecado do homem, do seu pecado. E nós lemos na aula anterior que lá em Apocalipse ela aparece como serpente em Gênesis, mas em Apocalipse ela aparece como um dragão. Ou seja, ela foi alimentada por muitos, que fez dela um dragão em Apocalipse. Por quê? Porque o diabo foi sim nutrido e alimentado pelo ser humano. E até hoje é. Fazendo com que ele então se torne um dragão.
Mas o que alimentou a serpente para que ela se tornasse um dragão? O pecado nosso, filho. As obras da carne. E aí vou dizer para você, pecado é porta de entrada para demônio. Pecado é porta de entrada. Por isso a importância de confessar. Nós vamos ver hoje aqui o porquê que lá no encontro com Deus, nós temos aquele momento que é o momento da confissão, que é o momento que tem o lencinho do Peniel, e a importância de você confessar naquele momento. Porque pecado é porta de entrada. E quantas pessoas estão aprisionadas pelo pecado? Aprisionadas. Olha, quanto homem, quanta mulher adulterou, prostituiu, ninguém sabe disso, vive com isso. Outros que fizeram coisas que somente ele, o inferno e Deus sabem. Talvez você tenha feito coisas que só Deus e o inferno sabem, mas ninguém. E hoje isso aprisiona você. São fortalezas que também o diabo vai criando, que nós vamos ver, mas que vão ser derrubadas em nome de Jesus. Amém? As obras da carne alimentaram a serpente. Mas como que o diabo, que é o que nós estamos vendo agora, possui, pastor, o corpo das pessoas? De duas maneiras. O diabo possui o corpo das pessoas de forma direta e de forma indireta. De forma direta, através do pecado. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. E ele é porta de entrada, brecha, para não dizer rombo. É rombo para entrar de demônio. Principalmente pecado não confessado. Pecado que não houve o arrependimento. Não houve. Olha, irmãos, eu estava conversando com um líder há pouco tempo. Ele errou no que ele fez. Mas eu não vi ele quebrantar nenhum momento diante de mim. E eu vou dizer para você, o verdadeiro arrependimento, ele faz com que você não cometa o pecado novamente. Quando você se arrepender, não é ter remorso, como teve Judas, mas é você sentir a dor profunda do pecado. Quando você sente a dor profunda, você se arrepende, você quebranta. Você quebranta, você chora. E se você já participou do encontro com Deus, e lá você tinha pecados, e mesmo que você não fosse encontrista, você vai lembrar que você quebrantou, porque você sabe que você é um pecador. E a importância que é o arrependimento. Primeiro meio do qual os demônios entram nas pessoas, através do pecado. Tiago capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Onde tem pecado, tem demônio. Tem demônio. E se a pessoa segue com o pecado, esse demônio aprisiona ela cada vez mais. Vai aprisionando ela cada vez mais. A pessoa que adulterou uma vez, a segunda, ela começa a ficar aprisionada pelo demônio. A pessoa que fala mal dos outros, a maledicência. Sabia que a fofoca é considerada um pecado intolerável, passível de disciplina dentro da igreja? A fofoca. Porque a fofoca é maledicência. Nós não podemos permitir a fofoca, porque a fofoca é propagação do mal. Você está propagando o mal. Ah, pastor, mas então dizer que eu tenho que ficar calado, não posso dizer nada? Pode e deve, mas você tem que falar para a sua linha de autoridade, filho, e não para as outras pessoas. Você tem que ir lá e falar para a pessoa que está incomodando você, porque a Bíblia fala que nós temos que ir ter com o irmão. Você falar para a tua linha de autoridade, não está nada de errado falar. Deve falar. Para o teu líder, ou para o teu discipulador, ou até para o teu pastor. Mas no momento que você fala para outra pessoa, isso é fofoca. Fofoca é maledicência. E é considerado pecado que não é tolerável, a maledicência. Tem demônio no meio. Tem demônio ou não tem? Tem demônio. Pessoa que vai lá com fofoca, querendo lançar veneno. Quer lançar veneno. Pessoa que está usando de maledicência, está envenenando os outros. Está envenenando as outras pessoas. E aí eu vou dizer, cada vez fica mais aprisionado, principalmente se o pecado é oculto. Pecado oculto, filho, olha, é terrível. Masturbação. Quantos pecados ocultos que ninguém vê, mas Deus está lá, está enxergando.
pornografia. Chega um determinado momento que vem a luz. Só que normalmente quando vem a luz, vem para destruir, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Quando vem a luz, vem para te colocar no inferno realmente. Para te expor. Para te expor. Primeiro meio de entrada de demônio nas pessoas, meio direto, através do pecado. Abra Mateus capítulo 5, versículos 28 e 29. Mateus capítulo de número 5, versículos 28 e 29. Quem achou diz amém. Mateus capítulo 5, 28 e 29. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Preste atenção, filho. Olha aqui para mim. Nós não estamos mais debaixo da lei. A lei não te justifica mais diante de Deus. Porém, você não está autorizado a descumpri-la. Ninguém está livre para adulterar, para matar, para prostituir, para roubar, para furtar, para cobiçar. Não. A lei, ela é o padrão de Deus. Só ela não te justifica mais diante de Deus. Porque quem nos justifica é Cristo. Não é as tuas obras, não é aquilo que você faz. Quem te justifica é Cristo. Foi o que Ele fez na cruz. Foi por isso que Ele veio e morreu na cruz do Calvário. Amém? Mas o que Jesus propôs, vou além, ele veio para cumprir a lei, mas Ele veio para transcender. O que dizia a lei? Não adulterarás. O que disse Jesus? Se você olhar com a intenção impura para uma mulher, já adulterou. O que dizia a lei? Não matarás. O que disse Jesus? Isto observai. Mas se você já sentir ódio do seu irmão, você já o matou. O que Jesus nos propôs foi um padrão muito superior ao da lei. Muito superior. Mas Mateus 28, 5, 28 diz, eu porém vos digo então, qualquer que olhar já adulterou. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca ele, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja lançado todo o teu corpo no inferno. Querido, nós somos pecadores. Entenda aqui, olha aqui para mim. Nós somos pecadores e o pecado na vida do crente, do cristão, ele é um acidente, mas todos nós pecamos. O que acontece que nos diferencia do ímpio é que nós não vivemos na prática do pecado. E uma vez que você se arrepende e pede perdão, você fecha a brecha que estava aberta. E se você confessa, você é sarado. E o demônio não tem lugar na tua vida. Não tem lugar na tua vida. Mas quando Jesus fala, se o teu olho direito te faz tropeçar e arranca fora, sabe o que ele quer dizer? Se a tua internet, filho, está te fazendo pecar, quebra o computador, quebra de uma vez. Se o teu WhatsApp está te fazendo pecar, Deus está dizendo, vai lá e quebra ele. Tu tem algum amigo que está te conduzindo para o mau caminho, larga a amizade. É isso que Jesus está dizendo. A televisão está te fazendo pecar, quebra ela, pega um pedaço de pau e arrebenta a televisão. É isso que ele está dizendo aqui. Nós temos que, na verdade, nos arrepender e confessar diante do Senhor, querido, de tudo que nós fazemos. Confessar, e eu vou dizer para você, as portas começam a se fechar. E eu vou te dizer, seja duro com o pecado. Seja duro, seja duro. Como eu falei, nós somos pecadores, mas você precisa ser duro com o pecado. Duro. Eu uma vez trouxe uma palavra que falava lá da igreja lá de Apocalipse, de Laodiceia, que fala do ouro, das vestes brancas. As vestes brancas que Jesus fala, existem dois tipos de vestes. Tem as vestes de salvação, que estão lá em Gálatas, e existem as vestes brancas. As vestes brancas são as vestes que Jesus, quando ele diz que havia uma pessoa que não estava com a roupa apropriada, e ele chega para os seus discípulos e diz, essa pessoa aqui não está com a roupa apropriada, nós temos que tirá-lo daqui. Ele está falando das roupas brancas, das vestes brancas,
que é santidade. E santidade tem preço? Tem preço. Tem preço arrancar um olho fora? Tem preço duro. Se cortar uma mão, é preço duro. Então, tem preço de você renunciar ao pecado? Tem preço. Tem preço que você vai ter que pagar. Tem ou não tem? Tem preço. Para você renunciar, tem preço. Irmãos, a vida cristã, ela é ser como Jesus. Paulo dizia, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já sou o próprio Cristo andando. Por quê? Porque Ele é a perfeição. Nós nunca vamos ser perfeitos. Paulo dizia, não que eu já tenha atingido a perfeição, mas uma coisa eu faço. Deixando tudo que para trás fica, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Nós não vamos ser perfeitos, mas nós temos que ser duros, sabe por quê? Porque enquanto você seguir mantendo essa portinha aberta aí, você está dando brecha para demônio entrar na sua vida. Vai estar dando brecha. Nós temos que ser cuidadosos para não permitir que os demônios entrem pela porta dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Para o quê? Perturbar a nossa vida interior. Nós estudamos no cursão que os demônios entram pelos 5 sentidos, certo? Pela visão, audição, pelo olfato, pela gustação e pelo tato. Tudo que é do inferno, tudo vem de fora para dentro. Tudo que é de Deus vem de dentro para fora. Porque o Espírito Santo de Deus está aí, morando dentro de você. Amém? Mas o que é do inferno vem de fora para dentro. Então como é que é isso? Você enxerga uma mulher na rua caminhando, você que é homem. Visão. Você enxergou ela. Olha bem como é a ação do diabo. Ou você que é mulher, enxerga um homem bonito na rua, está de mal com seu marido, olha lá, enxerga, visão. Aí vem a tentação do inferno. Aí você fica tentado. Só que a Bíblia diz que enquanto você é tentado, até aqui você não pecou ainda. Tanto que Jesus foi tentado pelo diabo, quando ele esteve lá, no deserto. Enquanto você está sendo tentado, não é pecado. Mas Jesus disse que no momento que se passou a ter intenção, aí você já pecou. Entendeu agora? Vamos lá, você está lá fazendo uma dieta. Foi o exemplo que eu dei quando eu dei essa aula. E aí você pega e enxerga uma pizza. Não, melhor, nem enxergou. Passou por uma pizzaria. E aí, ó o olfato. Vem o cheirinho da pizza. E aí você pega e resolve ir na porta da pizzaria. E quando você põe a cara na porta, visão, enxerga. E aí então aquilo atrai você. Você tem desejo por ela. Isso tenta você agora. E aí você tem a intenção de comer a pizza. Nesse momento você pecou. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Amém? Assim é também com a gustação. Assim é também com o tato. Colocou a mão onde não devia. Aí até ali você está sendo tentado. Mas chega um momento que você então agora tem a intenção. O diabo sempre vai entrar pelos 5 sentidos. Sempre. Sempre vai ser assim. Ou é pela visão, ou pela audição, ou pelo olfato, ou pela gustação, ou pelo tato. Então você tem que ter cuidado em relação a isso. Pô, pastor, então eu vou ter que andar com coisa no ouvido, com tampão de ouvido, tampão de nariz, e também vou ter que usar venda nos olhos. Mas não precisa você fazer isso. Basta que você aprenda a não deixar que isso entre em você. Basta que você aprenda a resistir. Amém, meus irmãos? O que é resistir? Virar a cara mesmo. Tem momentos que você tem que aprender a virar a cara. Você sabe que o diabo acaba a batalha espiritual, nós vamos ver aqui, ela começa sempre na mente. Ninguém peca de forma espontânea. Normalmente o pecado é algo que você começou planejando, já de manhã. Não é assim algo que daqui a pouco você está aqui e daqui a pouco peca. Pode até acontecer, mas normalmente você começa planejando ele. Já desde manhã cedo você já planejou. Vou encher a cara hoje de noite.
Então já começa a planejar. Aí lá na cabeça já começa a vir a bebida, você já começa a pensar como é que você vai pegar ela. É sempre assim. Pessoa que adultera, você acha que ela adulterou da noite para o dia? Veio uma semana planejando. O diabo já veio lá colocando na cabeça dela, ela já foi planejando, como é que eu vou fazer? Eu vou ligar, nós vamos marcar. E é incrível, pessoas da mesma natureza se atraem. Se você pegar e colocar 1000 pessoas aqui dentro, e tiver 2 adúlteros aqui, é questão de 1 mês eles estão se encontrando. Por quê? Tem a mesma natureza. Assim são também as pessoas que são de Cristo. Eles têm a mesma natureza. Chega um determinado momento que quem é de Cristo se atrai. E vai se encontrar também. Pega 2 drogados para você ver. 2 pessoas que usam droga. Pode ter 10.000 pessoas. Vai demorar um tempinho, mas vai chegar um momento que eles vão se encontrar. E vão fazer parte do mesmo grupo. Vão começar a sair junto, a andar junto. Por quê? Tem a mesma natureza. Por isso que nós precisamos ter a natureza de Cristo. Amém? Por isso que nós precisamos ter. Só que tem preço. Tem preço. Largar o pecado tem preço. Tem irmãos que, olha, eu tenho um irmão que eu acompanho um tempo, até me perdoa se você está me ouvindo agora. É que eu fico dando exemplos aqui, às vezes é você. Mas ninguém está sabendo que é você, porque eu não vou dizer seu nome. Mas tem um irmão, por exemplo, que ele está envolvido com a pornografia. Estava, em nome de Jesus. O que ele fazia lá? E abria nos sites pornográficos. Ele não conseguia parar com isso. Então eu disse, mas então, irmão, desliga a internet da sua casa. Você tem que tomar tem um preço que você vai ter que pagar. Desliga, ou ainda, nem compra mais internet, fica sem. Nós vivemos tão bem, eu estava dizendo hoje para minha filha, na minha época não tinha nem celular. Nós tínhamos que, eu até brincava dentro do carro do meu pai, que como se tivesse telefone, hoje nós temos telefone dentro do carro, a gente não percebe. Mas eu chegava a brincar, mas eu imaginava um telefone com fio no carro. E ficava imaginando, como é que o sinal vai chegar nele? Nunca vai acontecer isso. Imagine, eu estou com 45 anos, não sou assim tão velho. Mas eu imaginava isso. Então, primeira porta e brecha para a entrada de demônio de forma direta, pecado. Segundo, através da falta de perdão. Meu Deus, como isso é terrível. Filhos maltratados pelos pais, rejeitados, abandonados. Quando crescem, não conseguem perdoar. E olha, eu vou dizer para você, é uma brecha por onde muitos demônios entram. Muitos demônios entram. A falta do perdão. Falta do perdão. A falta do perdão, o perdão e a falta do perdão, faz com que você fique algemado à pessoa que você não liberou perdão ou não pediu perdão até hoje. Se você for pensar nessas pessoas, você vai ver que até hoje você está algemado a elas. Elas vêm na sua mente, elas vêm no seu coração, elas perturbam você. Sabe por quê? Porque o diabo vai lá acusar você. E você se sente acusado. Você, na verdade, se sente culpado até. Muitas vezes. A culpa é não perdoar você mesmo. Pessoa que se sente culpada todo o tempo é aquele que não consegue se perdoar. Até de coisas que ele fez. Isso é mais uma ação do diabo. Mas olha, irmãos, a falta de perdão é algo assim que tem que ser trabalhado nas libertações. Eu lembro de uma menina que ela endemoniava, ela possuía, e o diabo possuía ela. Nós oramos, repreendemos, sai em nome de Jesus, e saiu, isso no encontro com Deus. Daqui a pouco ele endemoniava de novo. Passava mais um tempo, possuía de novo. E olha, irmãos, peça a Deus discernimento de espírito para te saber quando é o demônio, quando é emocional. Tem vezes que é emocional. Teve uma irmã, uma ocasião, que ela endemoniou, e quando ela endemoniou, que ela foi cair no chão, ela puxou a blusa para não aparecer a barriga. Muito endemoniada que estava. Chegou ao ponto de ver que a barriga ia ficar para fora, então ela puxou a camisa. Quer ver um outro teste? É que nem criança que fina. Bota a pessoa numa sala sozinha. Se é demônio, vai seguir se batendo com você, vendo ou não. Se é emocional, a pessoa fica lá. Chega uma hora que ela se bate um pouquinho, quando ela vê que começar a se machucar, ela para. Ah, pastor, mas então tem manifestações emocionais da alma? Claro que sim. E pode ter demônios por intermédio delas? Pode, mas não possuindo a pessoa.
Aquilo ali é uma manifestação puramente emocional. Mas pode acontecer também do demônio, ela está ali, o demônio entrar nela? Pode também. Mas a gente tem o discernimento e vê quando é demônio. Quantos concordam comigo? Você vê que o demônio possuiu. Aquela menina estava possuída pelo demônio. E nós expulsávamos e o demônio voltava. Quando terminou, eu olhei para ela e perguntei: você tem que pedir perdão para alguém, liberar perdão? Sim, pastor, para minha mãe. Eu disse: então nós vamos fazer isso aqui agora. Tu vai liberar perdão para tua mãe. E ela começou a orar: em nome de Jesus eu perdoo a minha mãe, eu também libero perdão, e em nome de Jesus, e começou a orar naquele momento. Não endemoniou mais. Quem estava comigo naquela vez? Quem sabe de quem eu estou falando aqui? Você estava lá? Pois é. Isso aconteceu. Falta de perdão. Nós ficamos algemados. Irmãos, eu tive um caso de um casal aqui da igreja, que, já contei essa história para os irmãos. Os irmãos me perdoem porque eu acabo que eu me torno repetitivo, mas tem alguns que nunca ouviram. Então vou contar de novo. Esse casal, eles tiveram, uma das filhas desse casal foi abusada pelo vô. Olha que situação horrível. Uma menina, a avó havia morrido, e o casal levou o vô para morar com eles. Uma atitude muito boa. Pegou o vozinho, que estava lá sozinho, e levou o vozinho para morar na casa. Mas o vozinho abusava da neta. Dá vontade de matar o vô? Cá entre nós. Dá vontade de pegar o vô e dar uma surra no vô? Como é que ele me faz um negócio desse? A criança com 8 anos. Se colocava ela pendurada em árvore ainda. O vô. Duro, né? Aí, o que eles fizeram com o vô? Destrataram o vô. Botaram o vô porta fora da casa. E o vô foi morar na casa de um outro filho. Irmãos, essa família ficou destruída. Eles não conseguiam mais manter relação sexual, porque cada vez que eles iam manter, eles lembravam do vô. A menina sofrendo junto, porque não adianta, ela está vendo os pais. Você pensa que o seu filho é bobo, né? Não é, filho. Ele está ali todo o tempo ouvindo você. Tenha muito cuidado daquilo que você fala na frente dos teus filhos. Muito cuidado naquilo que você comenta na frente dos seus filhos. Você pensa que ele não está entendendo nada, vou te dizer, está entendendo tudo. E está absorvendo tudo também. E isso pode ser dano para ele no futuro. Aliás, nós pensamos que as pessoas aí fora que vão fazer mal para os nossos filhos. Pois é, não é o que os estudos mostram. Os estudos mostram, estudos de ímpios, mostram que os filhos são maltratados dentro de casa. E se não é pelo pai e pela mãe, é pelo tio, é pela tia, é pelo avô, como aconteceu com esse caso. Mas o avô foi embora. E aí sabe o que aconteceu? Os dois, a família começou a ficar destruída. E aí então, é aí que eu entrei, porque até então uma família assim não tem condições, eles não tem coragem de falar. Porque é uma coisa tão vergonhosa. Mas eles falaram para mim, porque eu era o pastor que andava com eles. E eles vieram e me contaram isso. Pastor, o que nós temos que fazer? Eu disse: irmãos, vocês têm que marcar um horário com esse vô. E lá pedir perdão para ele. Mas meu Deus, pastor, tudo que ele fez. Eu disse: eu sei, querido, mas não justifica. Vocês trataram ele mal, vocês jogaram ele para fora, atiraram ele para fora da casa de vocês. Vocês destrataram ele. Vocês seguiram falando mal dele. Mas pastor, eu sei, querido, mas essa não é a reação de Cristo. O Senhor nos ensinou a verdadeira guerra espiritual: amai os vossos inimigos. Ele ensinou que quando alguém bater na face, nós temos que dar outra. E eu vou mais longe, ele disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, e não como lobos para o meio de lobos. Eu envio vocês como ovelha. Ou seja, se alguém vier com ódio, venha com palavras de amor. Se alguém vier com raiva, com maledicência, use palavras abençoadoras. Essa é a guerra espiritual, filho. Real. Pode ver. Está lá o seu marido, sua esposa agride você, você agride também, aí vira uma confusão. Dorme cada um virado para um lado, passa uma semana emburrado um com o outro. Por quê? Porque você quer ser lobo no meio do lobo. Você tem que aprender a ser ovelha. Jesus: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Como ovelhas. Isso é guerra espiritual. Isso é guerra espiritual. Porque
porque aí o inferno não tem como o inferno fazer ninho na sua cabeça. Não tem como o inferno agir na sua vida. Como ele vai agir? Você agindo dessa maneira. Eu fui lá e disse, é isso, filho, vocês têm que ir lá e pedir perdão para ele. Olha, eles ficaram uns 2 meses para fazer isso. E foram lá. Então nós viemos aqui, queremos lhe pedir perdão, porque nós lhe colocamos fora da nossa casa. Nós pensamos muito mal do Senhor. Nós falamos muito mal do Senhor. Diz que o Senhor, o velho, começou a chorar. Meu Deus, eu é que tenho que pedir perdão para vocês. Mas o que é isso? Vocês vêm aqui pedir perdão para mim. Nunca vi isso. Ovelhas no meio do lobo. Ovelhas no meio do lobo. Meu Deus, como é que vocês fazem uma atitude assim? Como é que vocês têm essa atitude? Tiraram as algemas. Tá. Se libertaram do vô. Libertação. Entendeu? Se você tem que pedir perdão para alguém, sabe, faça isso amanhã ou hoje, se der. Se você tem que pedir perdão ou liberar perdão, faça isso correndo, correndo. Não deixa a soberba te segurar, filho. Não deixa. Por mais que você tenha razão, não deixa. Esse é o caminho da cruz, é a porta estreita. E é o que eu tenho falado muitas vezes, a porta é estreita, sabe por quê? É uma porta de humilhar, é uma porta de abrir mão da razão, é uma porta de esvaziar, é uma porta estreita. Mas eu vou dizer para você, é a porta que te leva a um caminho de paz. Vai te levar a um caminho de descanso. Amém? Mas é estreita. Então, isso é uma atitude que você tem que fazer. Então, como é que os demônios entram, então, nos corpos? Através do pecado, através da falta de perdão, através da mágoa, através do ódio, através do sentimento de vingança, através da amargura, através da rejeição. E ainda vou dizer para você, o ódio ainda e a amargura ainda é pecado. Você sentir ódio de alguém. Então, além de você estar com essa brecha aberta, você ainda está pecando ainda. Está abrindo mais ainda, está virando um rombo para a entrada de demônio. E o que a palavra de Deus nos ensina sobre como lidar com essas pessoas que nos feriram? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos odeiam. Está lá em Mateus 5,44. E orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Meu Deus, o que é isso, pastor? Esse é Cristo. Esse é o nosso Senhor. Não veio com fogo saindo da mão dele, nem gritando Shazam, nem atirando martelo que nem Thor faz. Não. Não entrou montado num alazão lá em Jerusalém. Não. Entrou montado num jumento. Foi aquele que mais humilhou, mais esvaziou, mais foi o nosso Senhor. Amém? Foi o nosso Senhor. Olha, eu porém vos digo, Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos, mas ainda aí tudo bem. Mas bendizei os que vos odeiam. Você tem feito isso, filho? Tem gente que odeia você? Você está bendizendo essas pessoas? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Deus. Derrama brasas vivas, eu coloco brasas vivas na cabeça dessas pessoas. Eu abençoo elas nesse momento, eu profetizo que elas vão ter uma vida de paz, de alegria. Você tem feito isso? Essa é a receita. Nós achamos que a receita é outra. A receita nossa é carnal sempre. Por isso você segue assim, filho. Mas a receita de Cristo é essa. Se nós temos que amar o inimigo, bendizer os que nos odeiam, orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, então nós temos que perdoar todos. Seja a situação que for. Por quê? Falta de perdão é um veneno que vai te aprisionar. Vai te aprisionar. Como eu falei para você, o ódio é um veneno que você toma, querendo que o outro morra. Sabe por quê? Porque quem vai morrer é você, que está envenenado com ele. Não é o outro que vai morrer.
Aliás, tem muita gente que você tem ódio, que ela nem sabe que você tem ódio dela. Está lá feliz da vida. Está lá cantarolando pela vida. E você morrendo de raiva dela. Você que está envenenado e não enxergou até agora. E isso nos faz ficar preso, amarrado também à pessoa que nós estamos magoados. Você veja a importância da gente se libertar disso. Então, nós temos que ter cuidado com esses sentimentos. Vamos repetir quais são os sentimentos? Falta de perdão, então, de uma forma geral, para mágoas, falta de perdão, mágoas em geral, ódio, ressentimento, rejeição, abandono, sentimento de vingança, amargura. Tudo isso são sentimentos que você precisa rejeitar no mundo espiritual. Você não pode ter no seu coração. Você tem algo para resolver com alguém? Vai resolver hoje. Vai lá resolver. Mas não resolver tirando satisfação. Não resolver botar o dedo na cara da pessoa. Não, querido. E resolver dizer, me perdoa, mano, eu não sei porquê. Eu devo ter agido com você de alguma maneira que te fez você ficar assim comigo. Eu quero te pedir perdão. O que você acha que essa pessoa vai fazer? Você vai quebrar ela em 10 mil pedaços. O quê? Depois de tudo que eu fiz? Ele ainda vem me tratar dessa maneira, me pedir perdão. Mas, meu Deus, o que é isso? Isso é ovelha no meio de lobo. É ovelha. O Senhor nos ensinou princípios tremendos, está tudo na sua palavra. Terceiro, porta de entrada, terceira porta direta para entrar de demônio. Envolvimento com ocultismo. Carta, tarô, dado, pedra, leitura de mão, mapa astral, cura através de espíritos, através de magia, simpatias. Nós chamamos de ocultismo. Essas práticas, tem muitas práticas dessas que as pessoas se envolvem de forma consciente. Mas tem outras que as pessoas se envolvem de forma inconsciente. Mas ela está abrindo brecha. Quanta pessoa vai jogar carta e não sabe que aquilo ali é uma brecha que ela está abrindo? Quantas pessoas agem dessa forma? Que vão lá se envolver com o ocultismo, mas não sabem que estão entrando numa fria, numa grande fria. São pessoas que estão entrando de uma forma inconsciente, mas tem muitos que é de forma consciente. Tem atores e muitos cantores famosos por aí que fizeram um pacto com o inferno. E talvez você já tenha escutado falar a respeito deles. Fizeram um pacto com o inferno. Ou seja, fizeram isso de forma consciente. Então, prever futuro, prosperidade, macumba, são pecados de feitiçaria. São pecados de feitiçaria. Olha, eu vou dizer, até dentro da igreja, às vezes, tem irmãos servindo a Deus que acreditam em simpatia. Sabia? Que acreditam. Aí tu vê os crentes, os irmãos aí com ferradura pendurada na porta, com $1 na carteira, e tem até pena de tirar aquele dólar. Meu Deus, pastor, eu criei tantos anos. Eu disse, mas o irmão já prosperou? Faz quanto tempo que está esse dólar aí? Mas já faz 10 anos. Eu disse, o irmão prosperou com esse dólar? Não, pastor, não prosperou. Então, filho, vamos queimar esse dólar de uma vez. Mas queimar dinheiro, a gente não pode fazer isso. Pois é, mas está lá o irmão com o trevinho de 4 folhas, que aliás eu nunca vi. Você já viu um trevo de 4 folhas? Eu nunca vi. Quem já viu? Levanta a mão. Trevo de 4 folhas. Era de 4 folhas, era trevo mesmo. Era trevo de 4 folhas mesmo. Eu só vi nem em computador eu vi. Trevo de 4 folhas, mas diz que existe. E o irmão fica guardadinho com ele lá dentro da carteira. Tudo isso, irmãos, é brecha para entrar de demônio. Quarto motivo e porta direta para entrar de demônio é o ato sexual ilícito. Outra maneira direta de demônios entrarem nas pessoas é através, principalmente, do sexo fora do casamento. Sabe por quê? Porque o espírito que está nessa pessoa acaba vindo para você. Sabia disso? Homens que se envolvem com outras mulheres, ou ainda com prostitutas, ou mulheres que se envolvem com outros homens, acaba que esses demônios que
que estão nessas pessoas acabam vindo para você também, para a pessoa também. E assim também o homossexualismo. Pessoas envolvidas com homossexualismo ou lesbianismo, ou ainda com a bestialidade, que é sexo com animais, parece que é algo que não é comum, é muito comum. É muito comum. Eu conheço muita gente que já manteve relação com égua, com ovelha. Conheço pessoas que já fizeram isso. Claro, talvez eu como pastor, estou sempre aconselhando muitas pessoas, então acontece eu ouvir muita coisa. Mas eu vou dizer para você, isso eu já escutava antes de ser pastor. Isso existe? Existe. Existe. Mas aqui no caso de demônio, é demônio que vem para cima de você. Ah, mas pode ter demônio em bicho? Sim, ele já jogou para cima dos porcos. Demônio ocupa corpos. Ele entra em corpos. A tal ponto que Jesus, o que ele fez? Mandou que aquela legião que estava no Gadareno fosse para porcos. E eles entraram dentro daqueles porcos. E aqueles porcos então caíram, todos eles. Falamos isso na aula anterior. Ato sexual ilícito. Quinto, através de lugares que são sede de demônio, ou que se presta culto a demônio. Por exemplo, você ir num motel, não deve ir. Você ir num lugar assim, um motel é um lugar que você pode sim trazer demônios que acompanhem você. Pessoas que participaram, obviamente tem que ser de forma consciente, terreiro de Umbanda, participaram lá, foram em alguma casa de pai de santo, isso tudo é brecha, porta para a entrada de demônio direta. E quais são os meios indiretos da entrada de demônio? Então, um meio indireto, hereditariedade. A hereditariedade é um meio indireto. Por isso que nós, quando fizemos quebra de maldição, a gente também renuncia a tudo que os nossos antepassados fizeram. Vocês lembram disso? Eu confesso, me arrependo e renuncio por mim e por meus antepassados, em o nome de Jesus, a todo envolvimento, com caboclos, com isso, com aquilo. Tudo isso é a renúncia que a gente faz lá, no encontro. Porque a hereditariedade é porta para a entrada de demônio. As Escrituras, a palavra de Deus diz que a iniquidade dos pais será visitada nos filhos até a terceira e quarta geração. Sabia? E eu vou mais longe para você, isso também é o óleo. Aquele óleo que a gente tem pregado aqui, que acaba descendo sobre a vida das pessoas. Você tem muito óleo bom que desceu do seu pai e da sua mãe sobre você, que é o óleo que desce pela barba de Arão e vai para o corpo todo. E assim como teve muito óleo bom, teve muito veneno que desceu, sabe? E hoje você precisa quebrar no mundo espiritual isso. Quebrar no mundo espiritual. Olha, irmãos, eu tenho pessoas que eu convivo aqui dentro da igreja, que olha, que eles têm coisas ruins dos pais. Como eles têm coisas que os pais estão aqui dentro da igreja também. Você vê os pais deles. Impressionante. Você vê eles tomando atitudes que são muito parecidas com aquelas que os pais fazem. Eu dou aquele exemplo do peixe no mundo natural. Aquela história do peixe, que a mulher foi lá e o marido perguntou por que cortava o rabo e a cabeça do peixe. E aí disse, que a minha mãe fazia assim, foi lá na mãe, que a avó fazia. Aí foi lá na bisa. E a bisa pegou, não filhinha, que lá na minha época, os fornos eram muito pequenininhos, então a gente tinha que cortar a cabeça e o rabo do peixe. 4 gerações, passou 4 gerações, mas aquela mulher lá, botava dentro do forno, cortava o rabo, sem saber por quê ela fazia aquilo. Simplesmente porque ela viu a mãe fazer. E assim como você traz trejeitos da mãe, e eu às vezes estou comendo e a Marilda pega e diz para mim, comeu igual a tua mãe. Ela me fala, assim como você traz trejeitos, sorrisos, formas de falar do seu pai e da sua mãe, filho, você traz também muita coisa que não é, que é espiritual também. Muita coisa que faz parte da alma também, que você não vê. Por quê? Porque isso você viu tanto eles fazer, que para você é até normal. Mas eu vou dizer para você, tem muita coisa aí que é brecha que você tem para entrar de demônio. Quantos compreendem isso que eu estou dizendo? Amém? Então, hereditariedade, Gênesis capítulo 20.
Gênesis, abra, Gênesis capítulo 20, versículo de número 5. Então nós estamos aqui, ao vivo, pela Trigo TV, para falar a todos que em breve teremos uma câmera desse lado também, e uma desse outro aqui. Mas estamos na aula de guerra espiritual. Essa é a segunda aula que fala acerca de guerra espiritual. Não é guerra carnal, não é guerra contra carne e sangue, não é guerra contra o seu marido, não é guerra contra a sua esposa, não é guerra contra o seu filho, a sua filha, não é guerra contra o seu vizinho, nem contra o seu colega de trabalho, nem contra o irmão da igreja. A guerra não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Essa é a guerra. E nós estamos envolvidos nela. Essa é a aula que nós estamos tendo hoje. Gênesis 25, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Por isso que na libertação, nós falamos em nome dos antepassados também. Pastor, me dá mais exemplo. Meu pai morreu de próstata, câncer de próstata. Eu tenho que me cuidar muito, porque ele morreu de câncer de próstata, pastor. Está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Isso é maldição, filho. Isso é maldição, você não pode aceitar. É que quando vocês ouviram isso? É que lá na minha família ninguém morre de câncer, pastor, morre de coração. Então é muito provável que eu vou morrer do coração. Maldição hereditária, filho. Hereditária. Lá em casa todo mundo morre cedo. Quantos já ouviram isso? Lá na minha família, todo mundo morre cedo. Mas é aquela que quando diz assim, não, lá em casa as mulheres todas são parideiras, pastor. Meu Deus do céu, nunca vi mulher tão parideira. Quantos já ouviram isso também? Pois está lá aquele monte de mulher cheia de filho. E aí quando vem as filhas, está lá cheio de filho também. Parideira, viram tudo parideira. Quantos já ouviram isso? A gente está sempre ouvindo isso. Filho, isso é maldição. Olha, eu falei aqui para você, Deus não quis. Deus não quis que você se acidentasse, que você ficasse doente. Deus não quis. Não está de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. E no Pai Nosso diz que a vontade de Deus, ela é como é feita no céu. Ou seja, a vontade de Deus é uma vontade que vem do céu. Pai nosso, tu que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela é do céu para a sua vida, e se é do céu, ela é boa. E aí ele diz, perdoai as vossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Acidentar carro, ficar doente, tumor, tudo é mal. Você tem que orar, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Não é da vontade de Deus que aconteça isso. Isso é maldição. E você tem que negar, eu não aceito, porque tudo ficou na cruz do Calvário. Tudo. Mas sabe o que acontece? Você saiu lá da lei, e você saiu do Antigo Testamento, você agora conheceu a palavra de Deus, e você carrega tudo isso com você, e trouxe com você, ao invés de você ter deixado na cruz. E a Bíblia diz que se você viver debaixo da lei, você vai ter sim as maldições da lei sobre a sua vida. Se você quer viver debaixo da graça, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você não pode aceitar, o meu pai morreu de câncer, eu não vou ter problema de câncer. Eu contei a história aqui de um pastor, eu não sei se eu contei na aula anterior, eu contei isso lá em Porto Alegre, ou lá em Rolante, ou lá em Novo Hamburgo, eu não me lembro, mas em algum lugar eu contei. A história de um pastor que com 30 anos foi desenganado pelos médicos. Os médicos olharam para ele e disseram, mas a tua família toda morreu disso, você tem a mesma doença, você vai morrer também, e o tempo de vida que você tem é 1 ano. Pois era um pastor, e sabe o que ele disse? O justo viverá pela fé. Eu já passei pela cruz, e eu já deixei essa enfermidade lá. Ela não tem mais poder sobre a minha vida, ela já está na cruz do Calvário, já foi encravada na cruz pelo meu Senhor Jesus, Ele já derramou sangue por ela, e eu não aceito ela. Viveu até os 86 anos, e com 86 anos, sabe por quê? Porque ele não estava debaixo da lei, por isso ele viveu, ele não aceitou.
E com 86 anos, ele disse para a mulher dele: você não precisa me acordar mais de manhã. E quando ela chegou no outro dia de manhã, ele não acordou, ela foi lá, ele havia morrido. Mas eu escutei de um pastor agora, que durou 9 meses, pegou um câncer, e em 9 meses morreu. Como que um pastor morre em 9 meses? Um homem que servia a Deus, daqui a pouco agora foi tomado de câncer e morre. Sabe por quê? Maldição. Maldição. Hereditariedade, filho, é uma porta indireta para entrar de demônio. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor já se fez maldição por você. Ah, pastor, mas eu não entendo nada de maldição. Tá bem, vamos lá, eu li na outra aula, mas vou ler de novo com você. Depois só a Alessandra cuida para não repetir na tradução do livro. Na hora que ela for reescrever o livro, ela vai cuidar para não botar de novo. Eu não me lembro se eu pus. Mas pega lá qual é os castigos da desobediência. Pega lá. Mas pastor, como é que vem as maldições? Tem muita coisa na sua vida que é do inferno. Tem muita coisa que você mesmo se amaldiçoou. Tem muita coisa que vem por causa dos verdugos sobre a sua vida. Quem são os verdugos? Os carrascos, que a Bíblia fala. Mas tem muita coisa que é de Deus, sabia? A maldição que vem por causa da desobediência é uma maldição que não vem do inferno, vem da parte de Deus. E quando eu peguei sobre maldições aqui, eu me lembro que eu falei para os irmãos: como é que foge de Deus? Porque do diabo você pega e diz assim: está amarrado, repreendido, sai daqui em nome de Jesus. E o diabo tem que sair. Mas de Deus como é que faz? Como é que tu repreende Deus? Me diz como é que faz isso. Você pode ir para o lugar que você for, no fundo do oceano, para a caverna mais escondida que você imaginar que existe. Não adianta, filho, Deus está vendo você. Sabe onde você está. Por quê? Porque Ele é onipresente. E olha o que diz aqui, ó. Pega o versículo 17. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Versículo 18, Deuteronômio 28:18. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Jesus já se fez maldição por mim, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a cruz me separa disto aqui. E agora tudo que está aqui, eu deixei lá na cruz. E isso aqui agora não tem mais poder sobre mim. 27, o Senhor te ferirá com úlceras. Quem é que vai ferir? É o diabo? O Senhor te ferirá com úlceras, com tumores, câncer, com sarna, com prurido. Te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação do espírito, estresse, perturbação do espírito. Sabe por quê? Isso era maldição de quem não cumprisse a lei. Por isso que Jesus veio. Uma vez que Ele veio e cumpriu toda a lei, também agora todas as bênçãos vieram sobre Ele, mas toda a maldição ficou encravada na cruz. E lá em Gálatas, no capítulo de número 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Resgatou você dessa maldição, fazendo-se maldição por você. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não seremos, nós já fomos. Você já foi sarado. Você não será, você já foi. Mas pastor, por que eu sigo doente? Sabe por quê? Porque você não vive pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas por que eu tenho tumor ainda? Vive debaixo da maldição da lei. Essa passagem de Gálatas, ela é tremenda, sabe por quê? Porque antes disso ele explica isso. Ele diz que quem vive debaixo da lei vai ter a maldição. Quer ver? Vai lá em Gálatas. Gálatas no capítulo de número 3. E a Alessandra depois que se vire para mexer lá. Gálatas 3:13, eu acho que eu já falei isso. Mas vamos novamente. Gálatas 3,
capítulo, versículo de número 10. 3:10. Gálatas 3:10. Quem achou diz amém. Todos quantos, pois, são das obras da lei, preste atenção. Então você pode ter nascido de novo e viver debaixo das obras da lei? Pode. E olha o que diz aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece nas coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nós acabamos de ler quais são as maldições, algumas delas. Ter tumor é maldição, você não pode aceitar. Você tem que pegar o óleo e dizer: eu não aceito. Ficou na cruz do Calvário. Ficou na cruz. Eu não aceito. Você tem que dizer isso. Mas olha o que diz ali, no versículo 11. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo, o pastor aquele de 30 anos desenganado, viverá pela fé. Vai viver pela fé. Vai andar pela fé. Vai ter a sua vida alicerçada na fé. Na fé. Ah, pastor, Deus quis. Eu vou dizer para você: Deus não quis. Deus não quis. Não aceite. Minha filha nasceu doente, sabe, pastor? É que Deus quis, pastor. Deus não quis. Não quis. Outro meio indireto: desobediência por parte dos pais. Quantos pais estão assim? Principalmente os pais que não seguem a Jesus. Ou seja, o lar fica sujeito, sim, a ataque de demônio. E os filhos crescem rebeldes. Normalmente, provavelmente, vão para a droga, para a bebida, para a prostituição. Até sabe por quê? Veem os pais fazendo isso. Sabe? Não pegue aquela teoria que diz: não faça o que eu digo. Não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nunca use isso. Sabe, seja coerente com aquilo que você fala para os seus filhos. Se você está mandando seus filhos ir dormir às 11, vá dormir às 11 também. Se você está fazendo algo, vá fazer também. Seja coerente daquilo que você fala. Não adianta depois você querer cobrar dos seus filhos aquilo que ele viu você fazer a vida inteira. Eu acho que uma das grandes decepções de um pai é quando ele olha para o filho e ele vê que o filho é ele. Nas suas coisas ruins eu estou falando. Nas coisas boas, amém. Mas vê que ele está agindo com as mesmas atitudes. E aí como que faz para você dizer para ele? Como? Passou a vida inteira vendo você fazer, amado. Desobediência por parte dos pais. Algumas pessoas pensam que é só a gente se converter e está tudo resolvido. Olha, eu creio que Deus é poderoso, sim, para quebrar tudo isso que eu falei até aqui. E Ele é poderoso? Sim ou não? É, mas tem que haver renúncia nossa. Você tem que querer. Você tem que querer. A Bíblia fala que o Senhor é um gentleman. Ele não obriga você a fazer aquilo que você não quer. Então você precisa querer sim ser liberto. Você precisa querer. Não é simplesmente algo de quebrar ou algo de você renunciar, não. Somente, de você orar e Deus quebrar. Ele vai quebrar, mas você precisa querer. Amém? Você tem que renunciar por você mesmo e pelos teus antepassados. Para que tudo seja quebrado, toda maldição, toda herança familiar. Por isso que tem que ter essa renúncia. E olha, a gente vê famílias que não avançam. Se converteram, até servem a Deus, mas não avançam. Ou não prosperam na área financeira, tem alguma área que não vai, que não anda. Sabe por que isso acontece? É que também aconteceu com a minha família, meu pai também nunca prosperou, e, sabe, né? Hoje eu estou debaixo dessa maldição.
E até porque tem maldição lançada, né? Daqui a pouco a mãe diz: tu vai ser que nem o teu pai, rapaz, quando você crescer. Está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Não aceite isso. Não aceite. Renuncie. Amém, meus irmãos? Depois, outro meio indireto, então, de entrada de demônio. Hereditariedade é um, desobediência por parte dos pais e coisas abomináveis. O que é coisas abomináveis? Estátua, feitiçaria, é abominável aos olhos do Senhor. Ferradura, essas coisas todas que eu já falei. Deuteronômio 7, 26. Abra aí, Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 26. Isso é forma indireta da entrada do demônio na vida das pessoas, através de coisas abomináveis. Sabe, se você sabe que é maligno, querido, tira da tua casa. Você sabe que não é de Deus, vai lá e tira. Não deixa lá. Você sabe que aquilo procede do inferno, é abominável aos olhos do Senhor, não deixa lá, tira de lá. Deuteronômio 7, 26. Não meterás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e abominarás, pois é amaldiçoada. E aí vou mais longe para você. Isso nós estamos falando de ferradura, trevo de 4 folhas, dólar. Mas eu vou dizer para você, essa televisão aí, essas novelas, tem crente assistindo. Ah, pastor, mas meu Deus, quer dizer que não tem proibição de nada. O Senhor não te proíbe de nada. Você quer assistir, pode assistir. Sabe que a gente fica escutando, mas que crente é infeliz, porque ele não pode assistir novela. Por favor, o que é isso? Vai te tratar, mano. Assistir novela? Para ver prostituição, homossexualismo? O que é isso? E ainda acha que isso é que é bênção de ver. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês, está escrito lá em Filipenses: tudo que é puro, verdadeiro, de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha como Deus é sábio. Mas se você quer assistir, amém também. Nós não proibimos de nada. Deus não proíbe, porque Ele é um cavalheiro. Ele não se mete na sua vida, se você não quiser. E nós também, como igreja, não proibimos. Apesar de eu saber de muitos que fazem isso. Acho errado. Porque tem muita coisa boa na internet também, que nos ajuda e muito. Mas tem muita coisa que o diabo entra por aí. São coisas abomináveis. Abomináveis. Tem ou não tem? Tem. Por essa TV, por música,